Bom dia, pessoal. Está começando mais um call semanal da iPlan. Eu sou o Matheus. Então, você que gosta de mercado financeiro, fica com a gente. E para começar essa semana, vamos falar sobre o mercado de renda fixa com o nosso especialista Felipe Martins. Bom dia, Matheus. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Hoje a gente não tem uma atualização assim muito concisa, né, para poder falar sobre a renda fixa. Então eu vou explicar um conceito que a gente usa bastante, que é o da curva de juros. Queria pedir para colocar a minha tela aí, por favor. Então, e a gente vai aplicar isso, né, no final das contas, a renda fixa, explicar como que isso como é a relação dela com a renda fixa. Então, seguinte, Matheus, uma das primeiras esclarecimentos que eu gosto de fazer, né? Muita gente, quando vai explicar juros, fala que os juros é o preço do dinheiro, né? Que seria eu estar emprestando dinheiro, é o quanto que eu cobro por ele. Mas eu ainda acho isso um pouco vago. Eu gosto mais de colocar que é o preço do tempo, tá? Eu acho que fica tudo que a gente faz, né? A gente está abrindo mão do nosso tempo. Então, é claro que com dinheiro também existe essa questão, né, o conceito de custo de oportunidade e tudo mais, mas acho que no tempo torna a coisa um pouco mais no mundo real. Então, eu prefiro falar que é o preço do tempo. Então, se eu emprestei uma grana, né, R$100 aqui que eu tenho, empresto para você, Matheus, se você ficar com ela por 10 minutos, durante 10 minutos eu tenho R$100 a menos que eu poderia pegar a oportunidade da minha vida, comprar um bilhete de loteria, alguma coisa assim. E isso está atrelado a esses 10 minutos. Se eu emprestar para você por meia hora, são mais 20 minutos, além daqueles 10, né, em que eu também estou deixando de fazer a oportunidade da minha vida, quem sabe, com essa grana aí. Assim vai, né? Quanto mais tempo passa, mais eu vou cobrar por quando você me devolver aquele dinheiro, né? Eu falei, te dei R$100, como você ficou 20 minutos, você me devolve cento e tanto. Se você ficou 30, me devolve alguma coisa a mais. Isso é natural, tá? E como é que o mercado coloca isso, né? E aí eu queria fazer uma pequena pergunta aqui, Matheus. É fácil, fica tranquilo. Como é que você se imagina? Hoje a gente está em julho de 2021, né? Não precisa responder, mas eu vou dar 5 segundos aí para você e para quem estiver assistindo a gente pensar. Como é que você se imagina no final de 2021? Sem ser sonho, assim, não é traçar metas, não. É hoje, né, com a situação que você está, com o trabalho que tem, projetos e tudo mais, tal. Como é que você se imagina no final de 2021? Então, vou deixar rolar 5 segundos aí para você pensar e o pessoal também falar. Pronto, já deu. Tá? Então, já deu para pensar um pouquinho. Agora, se eu falar a previsão para o final de 2022, tá? Então, bota mais... Tinha falado em 6 meses, né? Então bota mais um ano aí, final de 2022. Concorda que se eu pegar, não vou dar os 5 segundos agora, mas concorda que se eu pegar e comparar essas previsões, né, o que você imaginou para o final de 2021 com o que você imaginou para o final de 2022, e depois o que realmente aconteceu, existe uma diferença de precisão maior, né? É mais preciso o que está mais perto agora para 2021, porque você tem um pouco mais de certeza, né? Depende menos de coisas, de infortúnios, às vezes ruins, né? Catástrofes, ou até de coisas boas, né? Tirar uma sorte grande aí no meio do caminho, alguma coisa assim. Então, é com esse raciocínio que a tal da curva de juros é construída, né? Então, na renda fixa, como eu já falei algumas vezes, a gente está emprestando dinheiro, né? Eu estou sendo credor de alguma coisa e existe um devedor. Então, quanto mais tempo eu estou colocando lá para frente, né? Quanto mais tempo esse empréstimo está sendo feito, existe mais incerteza, por mais que esse devedor seja um bom devedor e tudo mais, e aí eu vou cobrar mais juros, né? Mais tempo, mais incerteza, mais juros. E uma coisa, um fato curioso que também a gente pode colocar aqui, eu coloquei aí no slide, né? A gente fez uma de 2021 para 2022. E se eu for alongando esse tempo, né? De 2025, 30, 40, e se eu fizesse a mesma comparação com previsões lá da frente, por exemplo, de 2030, 2040, concordo que a incerteza é tão grande, mas é tão grande, que elas já estão num nível, assim, já estourou, vamos dizer, o que dava para dizer que eu não sei realmente, não sei. Você pode traçar a meta, mas provavelmente vai ficar um pouco longe disso. E aqui não é destruindo o sonho de ninguém, não, mas é porque é como a vida acontece realmente, né? A gente pode ter algumas coisas que a gente realmente consegue chegar lá no final de um tempo longo, mas a gente sabe que muita coisa acontece no meio do caminho, né? Volta lá para o início de 2020, ou volta um pouco antes, volta para dezembro de 2019, quando todo mundo ali faz suas metas para o ano seguinte, e vê o que aconteceu em 2020, né? Quanta coisa não mudou.
E agora, 2021, a gente também já tinha uma determinada previsão. Aqui no Brasil, vivemos uma parte de segunda onda, já mudou muita coisa. Então, quando a gente bota isso lá para frente e compara uma com a outra, a gente fica praticamente no mesmo nível de incerteza, quando eu falo, por exemplo, 2030 e 2040. Então, a coisa ali já fica tão incerta, como eu disse, que já atingiu um determinado patamar, quase que um teto, tá? E agora, só para poder terminar aqui a parte filosófica, né, a gente levar para o mercado realmente, né? O mercado, ele é expectativa, isso aqui vale para tudo, não só para renda fixa, tá? Tudo que passou, a gente usa para poder fazer contas, para fazer modelagens, para tentar fazer previsão, mas o mercado ele só trabalha com o futuro, tá bom? Se alguém está comprando um papel hoje, é porque existe uma expectativa de que esse papel vai gerar um lucro para essa pessoa que está comprando, tá? O lucro que eu digo é porque o papel vai subir ou vai pagar dividendo, alguma coisa assim, tá certo? Não estou falando lucro à medida contábil, não, entrando aqui um pouquinho mais técnico. Então, é o que está para frente. O mercado está sempre trabalhando com o que está para frente. Ele pode usar dados para o passado, mas ele está colocando o que está para frente. Então, por isso que a curva de juros ela é importante, porque ela é exatamente isso. Você está vendo o que está para frente em relação a determinadas taxas do mercado. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como que isso aparece de fato. Então, uma das formas de a gente ver isso, né, do mercado colocar essa incerteza por meio dos juros, nos títulos pré-fixados. Tá? Por quê? Com taxas pré-fixadas, você já sabe quanto que você vai cobrar por determinado tempo. Então, para 10 anos, eu vou cobrar 8% ao ano. Pronto. Para um ano, como é menos certo, então eu vou cobrar 3%. Tá? E aqui eu estou falando números aleatórios, tá bom? E aí, quando eu faço uma estrutura disso, né, quando eu ploto isso num gráfico, aparece uma curva como essa, deixa eu usar um apontador aqui, como essa roxinha crescente aqui, a que eu estou apontando aqui. Então, o mercado precificando juros menores para tempos menores e juros maiores para tempos maiores. Tá? Então, aqui eu fiz uma curva hipotética teórica, né, para até 10 anos, por exemplo. Então, eu pegaria títulos do governo pré-fixados, tá? Não pego pós-fixado, por quê? Porque eu não sei quanto que vai ser a inflação lá para frente, não sei quanto que vai ser o IPCA, não sei quanto que vai ser a Selic. Posso fazer projeção em modelo? Posso, mas o pré-fixado já está acordado. Então, ploto isso numa curva e fico com uma situação dessa aqui, normal, a roxinha, a curva crescente, e aquilo que eu falei, né? Repara que a inclinação dela é bem maior aqui no início, porque eu tenho um pouco mais tangível aqui a diferença entre um ano e outro, né? 2021, 2022, por exemplo, e lá entre 2030 e 2040, ou aqui com uma diferença de um ano, né? Seria, sei lá, 2029 e 2030, o negócio já está tão para frente que eu já não sei mais tanto qual é a diferença. Então eu cobro um pouquinho a mais, porque tem um ano a mais, mas você vê que ela já é um pouco mais flat, que a gente chama, né? Mais baixa essa curva, não é tão inclinada assim lá para frente. Então esse aqui é o desenho de uma curva normal de juros, seria os juros dos títulos pré-fixados ao longo do tempo. Então pegaria todos eles, tá? Quais são esses títulos pré-fixados? Os títulos do governo que estão lá no Tesouro Direto? Não, porque no Tesouro Direto são os títulos que são negociados para nós, pessoas físicas, tá? O governo também negocia com o que a gente chama institucional, né? Que são grandes instituições financeiras. Então lá no Tesouro Direto, por exemplo, se você for ver pré-fixado, eu acho que lá só tem 2 vencimentos agora, mas isso para pessoa física. Agora na mão do institucional, de bancos, fundos e tudo mais, tem vários vencimentos lá. Então tem como consultar isso por outro site, mas a ideia aqui não é mostrar. Eu vou mostrar depois uma curva real realmente, mas eu não vou mostrar como consulta agora, embora pudesse também. Mas estou falando que não é só de lá do Tesouro Direto que vem, porque nós somos uma fatia pequena do mercado, né? Somos pessoas físicas, não dá para comparar, mesmo que seja uma pessoa que tenha muita grana, não dá para comparar com a bala na agulha que um fundo de investimento tem, por exemplo, tá bom? E aí, só para mostrar mais 2 situações aqui, que é quando a coisa começa a azedar, digamos assim, né? Digamos que, por exemplo, esses investidores, né, numa situação normal, a gente vê a curva tendo mais incerteza para frente. Agora, digamos que diante de uma situação de crise, né, alguma coisa assim, uma nuvem preta começou a pairar no ar, eu começo a ter mais incerteza do futuro próximo. Então, eu não sei o que vai acontecer mês que vem. Pegando o exemplo de uma situação recente, apesar de não ter sido tão grave, né? O presidente é internado. Poxa, será que vai acontecer alguma coisa grave aí? Então, não foi o que aconteceu, tá? Com a nossa curva aqui, mas as pessoas podem começar a ter uma incerteza maior para um futuro próximo. E aí, essa curva ela começa a inverter. Ou seja, eu começo... primeiro ela vem para esse patamar cinza aqui, digamos que é flat, a gente começa a atribuir um risco quase que igual para todos os níveis de tempo. Então, repara que fica um negócio até meio irracional, né?
para uma coisa mais lá para frente, eu estou dando o mesmo nível de risco, estou cobrando o mesmo juros para uma coisa agora, um espaço curto de tempo, ou então, para um espaço curto de tempo, eu começo a cobrar um juros maior ainda, de tão incerto que é esse meu futuro curto, que é essa curva invertida aqui. Tá? Então você vê que ela agora é uma curva decrescente. Então, meu futuro curto está tão incerto que eu resolvo cobrar mais juros para o futuro curto do que para um futuro longo. Tá bom? E aí, agora, vamos mostrar isso aqui na vida real, né? A aplicação. Então, eu sei que o desenho aqui não tá, o gráfico não tá tão bom para a gente ler a escala, mas a ideia aqui é só ver o formato da curva e a gente vê como que isso acontece diariamente no mercado. Então, todo dia os agentes estão fazendo isso. Eles estão verificando essas incertezas por meio dos seus modelos e tudo mais, e colocando, como a gente chama no mercado, né, precificando isso na curva de juros. E aí, repara uma coisa, eu botei essa imagem aqui, apesar da gente não conseguir ler a escala, mas dá para ver pelo menos uma coisa. Temos uma curva amarela, em cima dela está uma curva vermelha, e tem uma curva azul também. E aí, repara como, principalmente da amarela para as outras duas, como que as outras duas, a vermelha e a azul, estão acima da amarela. Então, isso significa o quê? Que de um mês para cá, a amarela é a curva de um mês atrás, tá? A vermelha foi a de sexta-feira e a azul a da semana passada. Repara que de um mês para cá, o que aconteceu? Os agentes viram um aumento de incerteza e resolveram cobrar para um mesmo tempo, se você traçar uma linha vertical, você vê que para um mesmo tempo ele resolveu cobrar mais juros. Ou seja, está havendo no mercado uma certa precificação de incerteza para um mesmo período. Então, ele está realmente colocando uma taxa maior para aquele mesmo período. Tá? Para aqui, por exemplo, onde eu estou com o mouse, 2023, a gente saiu lá de alguma coisa perto de 7,8% e estamos agora em quase 8,20%. Estamos cobrando alguma coisa aí a mais, tá bom? E isso acontece ao longo da curva toda. Tem algumas distorções aqui, mas eu não vou falar sobre isso agora, não. Vamos só pegar a figura mais macro aqui dela, tá bom? Era isso que eu queria mostrar. E qual é a implicação disso, no final das contas, para a renda fixa, para a gente poder finalizar aqui? Porque isso é exatamente a forma como o mercado está colocando preço para essas incertezas. E se ele está colocando preço, ele coloca em tudo, tá? Tanto no mercado de renda variável, quanto no mercado de renda fixa. E aí, para gente, onde é que isso aparece? Quando eu tenho lá, agora sim, falando de nós, investidores, pessoas físicas, né? Quando eu vou comprar um título lá do Tesouro pré-fixado, repara que em todos eles, por mais que a gente fale do Tesouro IPCA e Tesouro Selic, né? Em todos eles tem um componente pré, ou seja, tem uma parte que já é acordada. Ó, no pré-fixado ele é todo ele, aqui eu peguei da sexta-feira, todo ele é pré-fixado, você já sabe o valor, mas no Selic, ó, eu vou ter Selic mais uma partezinha pré. Esse outro aqui de 2027, Selic mais uma partezinha pré. Mesma coisa para o Tesouro IPCA. Sublinhei aqui de roxo toda essa parte pré. Então, o que aconteceu de um mês para cá? Essa parte pré de todos esses tesouros aqui, ela aumentou, porque a curva de juros ali, ela não foi para cima, ela não estava num determinado patamar e depois estava mais para cima, da amarela para verde, ou para azul, ou para vermelha, ela não está mais em cima agora. Então, quer dizer que esse componente aqui, tanto do Tesouro Selic, quanto do IPCA, quanto o próprio Tesouro Pé, ele está maior. Ou seja, corroborando o que temos falado nos nossos últimos calls, né? Estamos numa janela boa, tá? E isso, se você fizer o estudo da curva de juros desde um ano atrás, 12 meses, você vai ver que ainda está num patamar, não está no maior patamar de todos, ou seja, ela não está numa maior subida de todas nesse período de 12 meses, mas está quase lá, tá? Então, corrobora o que eu estava falando, que estamos numa janela muito boa para poder fazer a alocação em títulos de renda fixa, tá? Mais ainda, como a gente tem reforçado, no Selic e IPCA, uma vez que não só o componente pré está alto, que eu acabei de mostrar para vocês, mas também já mostrei nos outros calls, né, que a gente tem esse componente da Selic subindo e também temos o componente do IPCA subindo. Então, nesses caras aqui, ó, tá tudo com patamares muito bons, rentabilidades muito boas para a gente poder obter aqui. E no pré, por que não tanto no pré? Porque esse cara aqui ainda pode subir mais. Se tiver mais incerteza, temos ano eleitoral entrando aí daqui a pouco, né? Então, quanto mais incerteza, esse cara aqui vai subir cada vez mais. E quando a taxa sobe, eu vou estar deixando de aplicar num valor maior. Então, hoje ele está 9,16, se ela subir, daqui a pouco está 10. E isso tem um efeito no preço, que eu não vou falar hoje, mas você já consegue entender que eu apliquei a 9,16, daqui a pouco está 10. Opa, era melhor eu ter deixado mais para frente, não era? Então, não vou mostrar o efeito, a conta aqui, a gente pode fazer isso numa próxima oportunidade, mas já dá para entender que a janela para esses aqui não está tão boa assim, ainda tem um pouquinho mais de espaço para ele poder subir, e por isso que a gente prefere se guardar e não fazer uma alocação tão grande nos pré-fixados. Só uma parte pequena da carteira, como a gente tem falado, se a taxa estiver muito legal realmente.
Acho que era isso. Foi. Beleza? Beleza. Foi um negócio mais estilo aula, né? Mas é um conceito bem importante. Eu vejo pouca gente explicando. Muita gente só fala, a curva de juros subiu, a curva de juros empinou. Então agora a pessoa já sabe, né? A curva de juros é aquele desenhozinho ali normal, precifica bastante da incerteza do mercado. E isso tem impacto, como eu disse para vocês, né? Direto ali nos títulos, mostrei como é que fica ali no Tesouro Direto, né? Então para a gente, pessoa física, mas também se a gente for fazer um estudo um pouco mais complexo aí, isso também tem impacto na bolsa e tudo mais. Tá bom, Matheus? Beleza. Só lembrar o pessoal que quem estiver escutando depois o podcast, que fica salvo essa live no YouTube, então pode ir no nosso canal do YouTube, e aí você vai poder ver todas as curvas e a explicação do Felipe Martins com mais detalhes. Obrigado, Felipe. Valeu, Matheus. Boa semana.